Olá, queridos. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Muito bom poder estar com vocês mais uma vez. Mais uma live, mais um dia especial. Vamos dar início a essa live aí que eu creio que vai ser uma bênção. Vamos abordar assuntos aí muito importantes nessa live. Você não pode ficar de fora. Convide pessoas para estar entrando conosco. Nós vamos falar sobre saúde. Vamos falar sobre relacionamentos e vamos falar sobre vida espiritual. 3 assuntos muito importantes. E vai estar comigo aí o Dr. Iragildo Machado. O Dr. Iragildo é uma referência aí no Brasil inteiro, é um médico de excelência. Ele é médico do José Gonçalves, ele é médico aí, já atendeu o pastor Cláudio Duarte, já atendeu pastor Felipe Valadão, Bianca Toledo e tantos outros aí, queridos, pastor Paulo Lima. O doutor Iragildo é uma referência, é um cara que assim foi realmente um divisor de águas na minha vida, na minha saúde, fez total diferença na minha vida quando eu o conheci. E eu quero convidar vocês para participarem conosco aí, convide pessoas para estarem participando conosco, manda aí o aviãozinho, chame pessoas aí para participar conosco aí, desse importante tema que nós estaremos abordando. Obrigado, Fabrícia, obrigado, minha Vitória, essa é a minha Vitória, meu Deus, Deus abençoe, filha, papai te ama muito, Deus abençoe. Vamos entrando, vamos convidando as pessoas aí para estarem entrando, queridos, porque essa live vai ser bênção. Deixa eu mexer aqui, mas mexer com esse outro dedo. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver. Opa! Entramos. Ok. Rafael. Deus abençoe, Rafael. Deus abençoe. Saudade da sua vida também, lindão. Deus abençoe. Olha, Pati. Saudade, filhona. Deus abençoe sua vida. Que saudade de você, filha. Deus abençoe, te amo muito. Abraço especial aí no Tonhão. Fala pra ele que eu amo, esse seu maridão. Bispo Cláudio Dantas. Deus abençoe, Paulinha, Marli. Quem tá aqui? O Etio. Quem que é? SR o quê? Aí é o Lucas. Tony. Deus abençoe. Vamos chegando, pessoal. Nós vamos ter uma live agora. Olha, Jéssica. Olá, Jéssica. Tudo bem, querida? Muito bom tê-la conosco. Josi, Juliane. Isso aí, pessoal. Vamos convidando a turma aí. Vamos convidando para poder entrar. Porque essa live vai ser top, top, top. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante dos temas que serão abordados nesta noite. Nós iremos falar de coisas muito importantes. Dr. Iragildo é um cara que tem uma bagagem tremenda para poder falar sobre o que nós vamos conversar nesta noite. Vamos falar sobre saúde, relacionamento, vamos falar sobre vida espiritual. Então convide pessoas para estarem entrando, convide pessoas aí para participarem conosco. Você não pode ficar de fora de jeito nenhum, porque eu creio que vai ser uma bênção. Vamos esperar mais um pouquinho aí, doutor Iragildo já deve estar entrando. Enquanto ele não chega, peço a vocês que convide pessoas aí, ó. Faça como a Cassielen Dyer fez aí, ó. Coloca o arroba e comece a copiar, convidar pessoas para poder participar aí. Convide pessoas para estarem entrando conosco aí, porque vai ser bênção, hein? Vai ser bênção, bênção, bênção. Você não pode ficar de fora. Isso aí. Fui muito abençoado pela palavra do doutor. É verdade, bispo. O doutor Iragildo esteve conosco no Congresso de Pastores e foi uma bênção. Foi uma bênção. O doutor Iragildo, de fato, ele é um homem muito usado por Deus. Opa, o doutor Iragildo já está aí. Olha que legal. Deixa eu colocar o doutor Iragildo aqui para poder participar conosco. Opa, vamos lá. Vamos aí esperar. Opa, meu amigo, doutor E aí, Iragildo. rapaz, como é que você está? Tudo bem?
Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Como que o doutor está? Estamos bem, graças a Deus. Daiane bem? Julinha? Eu acho que a internet deu uma parada aí. Foi a minha ou foi a sua? Acredito que tenha sido aí, que aqui eu estou ouvindo bem. De fato, parou um pouco aí, ó. Tá travando o seu, doutor? Vamos ver se assim funciona melhor. Ah, ok. Eu tô escuro, é minha impressão. Não, aqui tá Não? legal. Tá? Tá dando pra ver legal aqui, tá? Aqui, e aí, Julinha, perto de fazer um aninho, hein? É, tá chegando, tá chegando. Ah, esse coraçãozinho aí. É, Que legal, doutor. tá. Muito feliz de poder participar dessa live contigo, mano. A gente não ia fazer nada, mas de uma hora para outra, Dayana, que bom. Dayana resolveu, não, vamos fazer, vamos fazer. Aí a gente vai comemorar com Legal. meia Mamãe dúzia de gosta dessas pessoas aí. coisas, né? Mamãe, então. É verdade, é verdade. Ah, que legal. Mas muito feliz de poder participar dessa live com o doutor, né? Ano passado tentamos, infelizmente acabou vindo a pandemia, aconteceram uma série de fatores que veio nos atrapalhar aí, impedindo de fazermos essa live. Mas eu creio que no momento certo Deus está nos proporcionando para estarmos juntos, né? É E hoje é o verdade, dia. é verdade. Graças a Deus. E eu tenho certeza que tudo que a gente conversar aqui vai ser bênção aí para quem estiver aqui presente e para quem assistir depois, né? Perfeito. Não tenho dúvidas disso. O bispo Cláudio Dantas já entrou conosco aí e ele há pouco comentou que o doutor Eragildo é uma benção, ele ministrou na Cipivan, no Congresso de Pastores e tal. Então, assim, foi muito marcante. Para todos que participaram, até hoje, todos comentam bastante aquela vinda do doutor aqui na Cipivan e que vai estar voltando em setembro, em nome de Jesus, aí no aniversário Amém. da igreja. Vamos comemorar 7 anos e o doutor não pode deixar de vir, não. Amém. Vamos estar juntos, meu amigo. Vamos estar juntos, sim. Legal, legal. Pessoal, vamos aproveitar porque, olha, a agenda desse homem aí não é brincadeira não, hein? Então, uma oportunidade maravilhosa. Peço a vocês aí, por favor, estejam aí, coloca o arroba aí, vai copiando os contatos de vocês, pega um aviãozinho, começa a compartilhar no direct, começa a convidar pessoas aí, ó. Sei lá, coloca lá, ô gente, vem logo, não pode perder. Amém, amém, bispo. Deus abençoe vocês aí. Então convide as pessoas para estarem participando aí, porque eu tenho certeza que é um momento aí de grande aprendizado. Vamos estar falando, né, doutor, sobre saúde, sobre relacionamento e vida espiritual, o quanto saúde interfere aí, e às vezes a gente não percebe, muitos acabam não percebendo isso, né? E eu digo que, assim, fazer amizade com o doutor foi um presente de Deus na minha vida. Aquele congresso que eu participei, e ali eu vejo assim, foi algo tão de Deus para minha vida. Eu não sei se o doutor Eragildo lembra disso, mas eu não iria participar da sua palestra, porque estava tendo algumas oficinas, né? E tinham diversas oficinas. E era um congresso de pastores, e ali eu vi algumas que tinham a ver com a questão da igreja, porque era uma preocupação minha, a igreja crescendo, né? Graças a Deus, Cipivan está crescendo para a glória de Deus. E ali eu tinha essa preocupação de não me perder, de poder me organizar. E, de repente, eu vi ali, poxa, um médico aqui, o que tem a ver isso, cara? Meio assim, sem nexo. E sabe aquele negócio assim que hoje eu tenho mais certeza do que nunca que foi o Espírito de Deus, né? Que ministrou o meu espírito, me impulsionando a participar daquela oficina, daquela sua palestra. E no final, rapaz, eu perdi a vergonha. Eu falei assim, olha, eu tenho que ir lá parabenizá-lo. Porque eu apanhei muito, igual filho de cego, apanhei muito. Mas é o que a Bíblia diz. É melhor a exortação dos sábios do que a canção dos tolos. Eclesiastes fala sobre isso, Provérbios fala sobre isso. E aquela palestra ali, em junho de 2019, foi um divisor de águas da minha vida. Nunca mais foi a mesma. Emagreci quase 20 quilos de lá para cá. Me sinto um outro homem hoje.
me sinto um outro homem, me sinto bem. Eu me lembro que há poucos dias antes de eu ir naquela palestra, que foi algo que eu falei assim, poxa, eu vou lá ou não vou? Porque, na verdade, se você não bebe, se você não fuma, na sua cabeça você acha que está tudo muito bem. É Você verdade. acha que está muito bem. Não, eu não fumo, eu não bebo, então está tudo muito bem. E é um equívoco gigantesco da nossa parte, né? Com Então, assim, certeza. nunca fumei, nunca bebi. Esse mal, mesmo antes de me converter, não era o problema que eu tinha. Só que eu fui jogar bola poucos dias antes de ir naquela palestra, meu irmão, parecia que eu ia infartar, cara. Parecia que eu ia infartar, eu tava, né? E aí, ali, poxa, olha, hoje eu jogo bola, hoje eu treino, vou pra academia, cheguei agora há pouco da academia, eu me sinto um outro homem, a minha saúde, a minha alimentação mudou por completo. Não sei qual foi a Graças a última Deus. vez que eu provei refrigerante, não sei. Eu não lembro se o doutor lembra, água com gás, eu tinha no meu frigobar na minha empresa lá, era uma, duas, três por dia. E depois daqueles ensinamentos lá, eu falei, meu Deus, eu tenho que mudar muita coisa errada. É verdade. E é tão interessante que naquele dia que a gente foi aí falar para os líderes, né? Quando eu cheguei, estava todo mundo mandando ver no café da manhã e tal, não sei o quê. Isso Aí, mesmo! quando, quando a gente terminou, ninguém voltou lá. O senhor acabou com o café de todo mundo. Foi mesmo, eu lembro, o senhor falou isso agora. Cara, e assim, você vai nesses hotéis, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, você logo pensa aquele cafezão arrumado, né? O café da manhã, então, você. Cara, você olhar para as caras dos pastores lá, aqueles pratinhos, o pessoal escolher. É verdade. Ninguém. É, a Jo falou e agora, é verdade, Jo, ninguém quis comer mais, eu fui o. Mas é isso aí, pessoal. Para não ficar muito tarde, né? Eu sei que muitos estão entrando aí, mas eu quero poder aí, no bom sentido da palavra, sugar o máximo possível do Dr. Iragildo. Amém. Então vamos correr, vamos convidar as pessoas para entrarem. Não sei se vocês sabem, eu não sabia esses dias eu fazendo uma live que eu fui aprender que, na verdade, esse númerozinho que está aí em cima não é o número real do Instagram. Eu não sabia disso. E aí a Jéssica estava fazendo comigo uma live, ela comentou, fui pesquisar depois, e na verdade aparece 3, 4 vezes mais do que esse número. O Instagram ele não mostra, diferentemente do YouTube, ele não mostra o número real de pessoas. Mas mesmo assim, tendo 3, 4 vezes, ainda é pouco diante da grandeza de tudo aquilo que vai ser ensinado esta noite, nesse momento. Então, queridos, por favor, convide pessoas aí, vai marcando aí na caixinha de comentário, convide seus amigos, seus parentes, não pode perder, porque esse homem aí, olha, sem brincadeira, é um presente de Deus na nossa vida, ele tem muito conhecimento. Não é natural um homem ter tanto conhecimento assim, só pode ser algo de Deus, porque ele Amém. consegue fazer essa junção entre ciência e Bíblia, e isso para nós é fundamental, né? Então convide pessoas para estarem participando conosco, que vai ser de suma importância. Doutor, vamos lá então? Vamos lá. O que você quer saber? Bom, primeira pergunta. Será que realmente tem alguma coisa a ver? Será que a minha alimentação, a minha saúde pode influenciar no relacionamento ou até mesmo na vida espiritual? Se o senhor quiser primeiro falar sobre um, depois sobre outro, fica à vontade, agora é contigo a palavra. Então, a gente tem que entender uma coisa, que dependendo do que nós comermos, o nosso corpo ele vai estar mais ou menos inflamado. Ou seja, existem alimentos que vão promover um processo de inflamação no nosso corpo e existem outros alimentos que vão promover um processo de desinflamar o nosso corpo. Da mesma forma que alimentos também aceleram o processo de acidez e outros deixam o corpo menos ácido. Em que isso vai interferir? É muito importante, né, quando a gente traça a nossa alimentação voltada para alimentos que não vão inflamar o nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo, quando ele está inflamado, ele aumenta a probabilidade de desenvolver várias patologias.
Entre elas, nós podemos citar o câncer, nós podemos citar o diabetes, nós podemos citar a hipertensão, nós podemos citar os quadros de demência, nós podemos citar os quadros de depressão. A gente sabe que hoje em dia, tanto a demência, né, que a gente tem visto aí aumentar de forma alarmante, como os quadros de depressão, eles têm um fator inflamatório, não só um fator bioquímico, não só um fator fisiológico, mas um fator inflamatório. E hoje, tanto numa situação como na outra, já faz parte da maioria dos protocolos o uso de anti-inflamatórios, principalmente quando você faz uso de anti-inflamatórios naturais, né? Porque para que você possa usar por um longo tempo, associado a uma mudança na sua alimentação. Por quê? Porque o alimento que é industrializado, ele com certeza ele vai estar gerando um processo inflamatório no nosso corpo. Imagina o seu intestino, né, sendo um cano, e esse cano você abrindo ele e espalhando. Você consegue cobrir aproximadamente uma quadra de tênis. Ou seja, é uma área muito grande dentro do seu corpo para você ter essa área inflamada. Os pacientes que têm síndrome do colo irritável, os pacientes que têm doença de Crohn, esses pacientes, eles começam a desenvolver várias outras doenças. Por quê? Porque o intestino dele vive inflamado. Aí, para desinflamar esse intestino, o que vai acontecer? O pessoal toma imunossupressor. Aí, em contrapartida, começa a desenvolver outras doenças, principalmente infecções oportunistas. Aí, aonde que eu quero chegar com isso? Que dependendo da sua alimentação, você pode ter mais ou menos energia. Dependendo da sua alimentação, você pode ter uma maior ou uma menor predisposição a desenvolver patologias crônicas, inclusive os quadros de depressão. A gente tem visto aí não só a influência da pandemia, mas o fato das pessoas ficarem enclausuradas. O que aconteceu? Elas passaram a comer alimentos mais industrializados, porque ninguém saía no mercado no hortifruti para comprar uma fruta, ninguém saía no mercado para comprar um alimento mais saudável. Aí a consequência disso passaram a comer os fast foods da vida, ligava, o cara entregava na porta de casa. Aí o que aconteceu? Aumentou o peso, e a gente sabe que o tecido gorduroso é um tecido altamente inflamado, ou seja, aquele tecido de gordura no seu corpo é um tecido que permanece inflamado o tempo inteiro. Ele está produzindo citocinas inflamatórias e que está jogando na circulação. Essas citocinas passeiam pelo nosso corpo. E isso perpetua o processo inflamatório. Aí o que acontece? Devido a essa alimentação alterada, associado ao quadro de ansiedade aumentado porque o cara está mais tempo dentro de casa, né, foi um dos motivos, inclusive, pelos quais a gente ouviu falar aí de uma grande quantidade de casamentos se desfazendo, né, em comparação com outros períodos. Quase 50 mil ano passado, né? Só no segundo semestre. Exatamente. Ou seja, as pessoas aumentaram o grau de ansiedade. As pessoas aumentaram a quantidade de alimentos inflamatórios, ficaram mais irritadiças, as pessoas ficaram mais depressivas. E tudo isso vai se somando a uma convivência que até pouco tempo não existia. Aquela convivência de o tempo todo dia ali, não existia até pouco tempo. Aí o que aconteceu? Juntando todo esse quadro inflamatório, ansiedade, quadros de depressão, essas coisas assim, fez com que muitos casamentos se destruíssem. Porque eles não conseguiam
devido à irritabilidade provocada, grande parte por causa desse processo inflamatório associado à ansiedade, fez com que muitos casais não soubessem lidar com esse tempo extra a mais que estavam juntos. No lugar deles aproveitarem aquele momento para curtir, aproveitar aquele momento para aumentar a intimidade, aproveitar aquele momento para aumentar a cumplicidade entre um e o outro, foi justamente o contrário. Gerou uma discórdia entre eles. Né? Eles não souberam aproveitar isso daí, não souberam entender, né, que aquele momento era para melhorar. Aí o que aconteceu? Uma má alimentação associado a um quadro de ansiedade e associado a uma convivência que antes não existia. Combinou com tudo isso aí que a gente tem visto. Aí o que acontece? A gente vai ter uma complicação com relação ao relacionamento entre as pessoas. Com isso, a gente teve aí um aumento dos quadros de depressão. Com essa história do aumento do quadro de depressão, muita gente não tinha a menor condição de se relacionar com outra pessoa. Por quê? Porque a depressão faz você ficar enclausurado, a depressão faz você ficar dentro daquele seu mundo, se afastar, não ter mais prazer com nada. Então, esse relacionamento que já não estava sendo satisfatório acabou piorando, né? Aí, associado a isso aí, a alimentação errada, associado a isso aí, muitas pessoas tiveram problemas financeiros e não conseguiram gerenciar esse problema financeiro, né? Tudo bom, Lenilma? Né? Não souberam gerenciar esse problema financeiro e só virou uma bola de neve. Só virou uma bola de neve. E, para completar, não existia o suporte da igreja. Porque muitas igrejas não conseguiram se adaptar a tempo hábil. Muitas igrejas não tinham uma intimidade satisfatória com os seus membros, a ponto de manter aquele relacionamento associado, para que aquilo ali não se perdesse, para que aquela união não se perdesse. E, infelizmente, a gente viu e tem visto aí, eu tenho, junto com o pastor Tiago Coelho, né, num projeto que eles têm de Pastor Amando Pastor, a gente tem visto aí muitos pastores precisando de ajuda, porque as suas igrejas praticamente estão fechadas e eles não conseguiram ainda reerguer. Muitas fecharam, né, doutora Gildo? Muitas fecharam. Exatamente. E eles não estão conseguindo reerguer isso daí, não estão conseguindo reabrir as portas e estão literalmente precisando de ajuda. Aí, a gente associando isso daí a porque as pessoas se trancaram dentro de casa, aí não faz uma atividade física, as pessoas não têm uma higiene mental, ficam assistindo, desculpa a expressão, meu amigo, mas essa porcaria dessa Globo, falando sobre Covid, sobre morte o dia inteiro na cabeça das pessoas, entendeu? Além disso, fica repetindo 300 milhões de programas que ninguém aguenta mais assistir, entendeu? E as pessoas só veem isso, só vê morte, só vê morte, só vê morte. Né? Um incentivo terrível ao falecimento da família, né? Exatamente. Aí o que acontece? Aí eles falam assim, ó, 10 pessoas morreram, 30 pegaram Covid, mas eles não falam das 200 que ficaram curadas. Perfeito. Então, assim, é muito complicado. O objetivo é justamente incentivar que a pessoa... o pânico entre as pessoas. E esse pânico, associado a uma má alimentação, associado a uma falta de atividade física, deu nisso tudo que a gente está vendo aí. Porque a gente sabe que a atividade física ajuda a fazer uma limpeza mental.
A gente Verdade. sabe que a atividade física ajuda a desinflamar o corpo. A gente sabe que a atividade física ajuda a prevenir quadros de depressão, ajuda a formar novas conexões neuronais, o que vai auxiliar na prevenção de quadros de demência. Aí você não tem atividade física e, além de tudo isso, ainda mantém uma alimentação ruim, com o estresse dentro de casa, meu amigo, virou uma bomba relógio. Virou uma Verdade. bomba relógio. Né? Verdade. Aí dá exatamente no que a gente tem visto aí. A gente tem visto pessoas com nível de estresse absurdo, sem nenhum filtro para nada. Não tem mais paciência, não tem mais tolerância para nada. Tolerância zero. Aí qualquer coisinha, qualquer não me toque dentro de casa, se transformou num problema muito sério. E muitas vezes essa pandemia evidenciou uma coisa que já estava acontecendo antes. Né? Veio apenas revelar algo que estava encoberto e, de certa forma, à distância não se chocava. A partir do momento que se aproxima, começa a dar o choque. Né? Exatamente. Agora, olha isso, doutor Agildo, em relação à questão da alimentação. Problemas de obesidade, que acaba interferindo em várias partes do corpo, né? Aumentou muito. Aumentou muito. A pessoa, ela começa a alimentar mal, ela começa, de certa forma, bom, ninguém melhor que o senhor para falar sobre isso com mais propriedade, mas dizem que a questão da obesidade, ela faz a pessoa não só ficar mais cansada, mas ter mais sono, o desânimo para uma leitura da palavra, uma leitura de um bom livro. Olha quantos problemas, a questão da intolerância que o senhor falou. Exatamente. Então, quando nós vamos analisar o quanto isso é importante para aqueles que se dizem cristãos, para aqueles que acreditam na palavra de Deus, né? Porque a Bíblia nos exorta o quê? A nos cuidar de quê? Corpo, alma e espírito. Exatamente. Nós temos que nos preocupar, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Temos que nos preocupar com o nosso emocional. E precisamos de preocupar com o nosso espiritual. E às vezes o que a gente vê é essa falta de equilíbrio. O que é mais importante? Não, se eu preocupar com a minha vida espiritual, tá muito bem. Não. Se você tiver problema de saúde, isso vai afetar no seu espiritual. Isso vai afetar no seu emocional. Uma pessoa intolerante, ela não consegue parar para ouvir uma palavra, uma pregação, um sermão. E, meu amigo, além de tudo isso, ainda vai interferir no teu propósito. Porque se você não tem saúde... Uau. Você não consegue realizar o seu propósito com maestria do jeito que você deveria estar fazendo. Aí o que vai acontecer? Quando você chegar lá em cima, Deus vai fazer, mas o seu propósito era esse, você não cumpriu. E aquilo que a gente veio fazer aqui na Terra é cumprir o nosso propósito. Cada um de nós, sabendo ou não, descobrindo ou não, a gente tem um propósito para realizar. A gente veio fazer... Deus tinha alguma coisa para se resolver aqui na Terra. Aí falou, pega o Antoniel, manda lá, que o Antoniel tem um negócio para resolver lá embaixo, que só ele que vai resolver. Sim. Aí o que acontece? O Antoniel manda ver no refrigerante, manda ver no salgadinho, manda ver no doce, não quer nada com atividade física, vai desenvolver hipertensão, diabetes, demência, Parkinson, tá obeso. Aí o que acontece? Ele vai cumprir o propósito dele? Vai não. Doutora Gildo, nós sabemos, assim, falamos sobre a questão do propósito, né? E isso é muito tremendo. Esses dias eu comentei sobre isso na igreja. Um grande equívoco, né? As pessoas não... Deus te chamou para ser um adorador, Deus te chamou para ser adorador. As pessoas não entendem o verdadeiro princípio da adoração. Adoração não é simplesmente um momento de música, um momento de canção. As pessoas acham que adoração é só quando você canta. Isso é um equívoco. Porque para isso Deus não precisava. Deus tem lá os serafins, né? Deus tem lá os anjos que ficam por conta disso 24 horas. A Bíblia deixa bem claro, 24 horas adorando o Senhor. O Senhor nos colocou aqui para um propósito. Ele deixa bem claro para Jeremias, ainda muito novo, mas mesmo assim fala, antes de você vir à terra, eu te escolhi.
Ainda antes, no ventre da sua mãe, eu te gerei, eu tinha um propósito para sua vida. Então a gente vê nítido o propósito, nós precisamos de descobrir isso, porque eu creio que o nosso propósito ele define muito o nosso destino. A verdade é essa, tem muito a ver com isso, né? Agora, nós falamos anteriormente sobre a questão, esse número para mim é muito preocupante, e nós aqui na Cipivan nós temos trabalhado muito forte essa questão de casais. Fizemos até agora um modelo que eu estive aí com o senhor na Lagoinha, da Barra da Tijuca, né? Perdão, no Recreio, e eu vi um trabalho fantástico que é feito para família, para casais, uma vez por mês. Trouxe essa ideia para cá, começamos a fazer esse trabalho, foi uma bênção. E eu estou tendo essa preocupação porque nós vemos aí estatística, são quase 50 mil pessoas que divorciaram. E isso, aqueles que, vamos falar assim, de forma oficial, porque existe aqueles ainda que são oficiosos, né? Porque ainda o juiz não bateu o martelo, ainda está tramitando, né? Ainda está no processo. Sem contar aqueles que viviam debaixo do mesmo teto há anos e anos e que se desfizeram. Então esse número ele é muito maior do que esses quase 50 mil. Infelizmente. E aí, nós temos vários fatores que podem estar ligados, sim, a uma questão de uma alimentação. Isso pode interferir numa questão sexual, que é um assunto que existe, infelizmente, um despreparo muito grande, às vezes, da igreja, um despreparo muito grande de liderança, que não querem abordar sobre esse assunto. Nós vamos falar sobre isso na próxima live, né? Isso na aí. Próxima segunda. Me convida aí que eu falo nas igrejas tudinho. Isso, e tem que falar, porque Paulo entrou com muita propriedade, quando a gente pega a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, como que Paulo fala sobre essa questão, né? A importância do sexo para o casal casado, que nós estamos falando aqui, a importância do sexo, e aí, se você se alimenta mal, você acaba tendo uma certa indisposição, se você acaba se alimentando de forma errada, acaba tendo um problema sério com essa questão também. A questão, como o senhor falou, que vai mexendo com hormônio, vai mexendo daqui e dali, essa intolerância, as pessoas estão intolerantes, não querem mais conversar. E se não tem, como uma pessoa que o senhor já atendeu, né, o pastor Cláudio Duarte, né? O pastor Cláudio Duarte, ele fala sobre isso. A mulher, ela não é esse micro-ondas como o homem, né? Ela é como um fogão a lenha, tem que colocar a lenha, tem que ficar ali aquecendo, aquecendo. Então, às vezes, aquela intolerância... Aí chega a noite e acha, e não vai ter um problema sério. E nós temos visto muito isso. Quantos casais que nos procuram como líderes, como pastores, para poder argumentar isso. Ah, minha esposa tá me deixando em falta. Ah, poxa, o meu marido não sei o quê. E tal. Mas assim, gente... talvez você ache que o problema está com outra, às vezes não é isso, pode ser uma questão da saúde, pode ser uma questão da alimentação, né, doutora Gil? Exatamente. A gente tem visto, eu vou comentar uma coisa aqui, mas que a gente vai aprofundar na semana que vem. Ok. A gente tem visto com muita frequência homens cada vez mais jovens com problema na libido. Homens cada vez mais jovens com déficit de testosterona. E a explicação é uma só, eu vou estar explicando melhor na semana que vem, mas a explicação é uma só, é o cortisol. Tá? Então, assim, você que conhece alguém que está nessa situação, convida para assistir a live na semana que vem. A gente vai estar falando disso aí com muita tranquilidade, com muita Olha aí que legal, hein, pessoal? E com muita leveza também no assunto, porque a gente sabe que dentro da igreja esse é um assunto que muitas vezes é tabu e a gente vai estar desmistificando isso daí, né? A gente vai estar trazendo também uma coisa que eu falo quando eu ministro para casais nessa área de sexualidade. Eu falo assim, meu amigo, preste atenção. Você gosta de olhar o que está fazendo. Mas se você não gosta do que você está vendo, então, meu amigo, invista na sua mulher, cara. Uau! A mulher é tua. Tu tem que se deliciar nela. Se tu não tá gostando do que tu tá vendo, então investe nela, caboclo. Investe nela para ela ficar do jeito que você quer. Agora o cara não quer investir um cascalhozinho na mulher e quer que... Não dá. Não dá. Né? Então, assim, semana que vem a gente vai entrar fundo nesse assunto. Vai pegar fogo, né?
Agora, interessante que o senhor falou da questão do homem. Porque, às vezes, me corrija se eu estiver errado, porque de repente só vai ter números, vai ter números aí que possam comprovar o contrário. Mas, ao meu ver, né, sou leigo para isso, mas dentro do que eu vejo, a mulher ela se preocupa mais com a sua saúde do que o homem. Ou eu estou equivocado? 70% dos meus pacientes são mulheres. Olha só. E E o homem, são homens. nem todo homem tem coragem de chegar, doutor Iragildo. Na hora H eu falhei, doutor Iragildo. Deu ruim, doutor Iragildo. E o interessante é que desses 30%, pelo menos uns 15% a 20% foi a mulher que levou. Olha só. Eu tenho, assim, uma média entre 10% e 15% aí que foi lá para o livre espontânea vontade. O restante foi a mulher que levou. Livre espontânea pressão. Olha só. Doutor Iragildo, e deixa eu te fazer uma pergunta. E essa questão, eu tenho lido um pouco sobre isso, sobre a questão do câncer de próstata. Como que tem aumentado isso nesse tempo que nós estamos presentes? O senhor, dentro da medicina, dentro da ciência, como o senhor vê isso? O porquê disso? Isso vai de encontro ao que eu estava falando, né? O que acontece? A testosterona é um fator protetor contra o câncer de próstata. Aí o que acontece? A gente tem visto uma diminuição da testosterona de muitos homens, associado à ignorância, né? Aquela história de, eu não vou, para que eu vou fazer isso? Não estou sentindo nada. Né? Aí, que isso, tá maluco? Eu vou ficar levando dedada lá naquele canto e tal, não sei o quê. Umas besterices, né? umas besterices malucas, entendeu? Então, o que acontece? Tudo isso associado faz com que o homem, infelizmente, acabe desenvolvendo câncer de próstata. E, uma vez desenvolvido, dificilmente se morre hoje de câncer de próstata. Porque quando é diagnosticado, você consegue, na maioria das vezes, tratar. O grande problema é quando o cara não procura ajuda, não procura tratamento médico de espécie nenhuma. Aí, realmente, nessa situação, não tem jeito. O caboclo vai acabar evoluindo com metástase e por aí vai e já era. Mas quando é diagnosticado de forma precoce, o que acontece? Tem tratamento. E da mesma forma que a testosterona auxilia na proteção contra o câncer de próstata no homem, já está mais do que comprovado que a testosterona também auxilia na proteção do câncer de mama nas mulheres. Entendeu? Então, assim, muitas mulheres, quando acabam precisando, né, por N motivos, né? Já na história do início da menopausa, que quer fazer uma reposição hormonal e tal. E já existem muitos trabalhos mostrando que quando essa mulher ela é tratada principalmente com a reposição de testosterona, aumenta a proteção contra o câncer de mama. Né? Então, assim, é muito ultrapassado, né? É muito ultrapassado hoje você não entender, né, da reposição hormonal e dizer que isso não pode, é proibido, não sei o quê, é um perigo. Não sei. Isso já está muito passado. Né? Já existem centenas de trabalhos mostrando a segurança, mostrando a melhora na qualidade de vida da mulher, mostrando a melhora na qualidade de vida do homem. E a gente tem visto, você falou aí a história de energia, a gente sabe que o trigo, todos os alimentos, né? É minha câmera que está ruim? Vamos lá, só para a gente entender aqui, porque essa parte do trigo, eu lembro disso, é sensacional. Vocês estão conseguindo aí, gente, nos ouvir legal ou não? É muito importante, porque o que ele vai falar agora é só para vocês terem uma noção. Um alimento que eu tirei da minha vida é o pão francês, aquele que chama de pão de sal. Eu parei, tirei aquilo da minha vida por completo. Não lembro nem qual foi a última vez.
tá? E quando ele deu uma explicação sobre o trigo, o que era lá atrás o trigo e o que é o trigo hoje é assustador. Parece que a sua câmera não tá boa, alguma coisa assim. A minha câmera... Eles estão dizendo que a sua câmera não tá boa, tá dizendo que tá vocês estão me ouvindo? Não tô... Vem pra cá. Então tá bem, vamos lá, tá tudo ok. Vamos lá, áudio, câmera ok. Então, assim, Vamos lá. o que acontece? A gente sabe que o trigo, né, é um alimento que é altamente inflamatório. Começa por aí. A gente sabe que o trigo é um alimento que rouba a nossa energia. A prova disso daí é tanto que se você fizer um teste e durante 15 dias, não precisa mais do que isso, durante 15 dias, você cortar todo o alimento que vem do trigo na sua vida, você vai notar uma alteração na sua disposição, uma alteração no seu ganho de energia, assim, de forma absurda. Sem você mudar nada. Você mudou apenas o consumo da sua alimentação, tirando os alimentos que são à base de trigo. Só em fazer isso você já vê uma mudança absurda no ganho de energia. Aí o que acontece? A gente não consegue entender, porque aí quando a gente lê a Bíblia, né, a gente não consegue entender porque os caras lá só se alimentavam de trigo. Né? Olha o choque, o conflito. Os caras lá só se alimentavam de trigo. Que conversa maluca é essa aí? Hoje o trigo faz ruim e antigamente os caras só comiam trigo e os caras tinham energia para trabalhar o dia inteiro. Né? Como é que é isso? O que acontece com o trigo de hoje? É lógico que existe N outros fatores. Eu vou explicar aqui rapidamente. Mas o que acontece com o trigo de hoje? O trigo de hoje ele vem de uma associação de várias espécies. Com o objetivo, vamos supor, antigamente, o trigo, uma espiga de trigo, dava assim, sei lá, 10 sementes. Assim, hipoteticamente falando. Hoje, a gente tem uma espiga dando 110, 120, 130 sementes. Ou seja, como é que conseguiu isso? Foi Deus que fez isso? Não. Foi o homem na sua maluquice, com o objetivo de ganhar mais dinheiro. Sua ganância, avareza. Eles começaram a misturar uma espécie de trigo com a outra, com o objetivo de aumentar a sua rentabilidade. De, numa mesma área, eles conseguirem produzir uma quantidade maior de sementes. Qual foi a complicação disso? Qual foi a perda que ocorreu? Foi a tal da... Eita, agora deu branco. Isso acontece com quem faz ao vivo. O tal do glúten. Né? O glúten aumentou de forma absurda. Vamos supor que antigamente o cara tinha 2% de glúten em cada semente. Hoje tem quase 70% de glúten a mais. E além disso, o trigo de hoje ele tem uma pior digestão. Né? Além de, por todo o processo que ele passa, ele se tornou um alimento altamente inflamatório. E com isso, ele rouba a nossa energia. Por quê? Ele primeiro inflama o intestino. Inflamou o intestino, a gente já conversou aquela história daquela área gigantesca que é o nosso intestino. E segundo, o nosso sistema imunológico, ele fica o tempo todo estressado. O nosso sistema imunológico, ele fica o tempo todo em alerta. Por quê? Porque aquele processo inflamatório que está sendo gerado pela presença do glúten, aquele processo inflamatório que está sendo gerado pela presença do trigo, faz com que o nosso corpo gaste muita energia com isso. Energia essa que poderia estar sendo utilizada para N outras funções.
Aí, associado à ausência de massa muscular, associado à ausência de gordura marrom, porque a gente sabe que existe a gordura branca e a gordura marrom. A gordura branca é essa gordura ruim que a gente aperta na barriga aqui, por exemplo, e pega aquela banha ali. Isso é uma gordura ruim. Isso Mas, não me pertence mais. eita glória! Aí, o que que acontece? Com a atividade física, olha como Deus é lindo, cara, como Deus é lindo. Com a atividade física, você é capaz de transformar a gordura branca na gordura marrom. E a gordura marrom é uma gordura mais assim, mais escura, mais cheia de mitocôndria. É uma gordura saudável. É uma gordura, olha só, é uma gordura que queima gordura. É top. E você consegue fazer isso transformando através da atividade física. Tá certo? Então, Olha assim, só, que o, interessante, hein? o fato de você se dedicar a essa alimentação inflamatória associado ao sedentarismo faz com que o seu corpo não tenha energia para nada. E quanto menos energia você tem, menos você produz. Quanto menos você produz, você nem tem resultado no seu trabalho, não tem resultado na sua casa, não tem resultado no seu propósito. Ou seja, você vai ser uma pessoa muito aquém de quem você deveria ser. Eita! Por causa de uma alimentação errada. Por causa de uma alimentação que está prejudicando o funcionamento do seu corpo. Então, assim, se você quer ter uma mudança na sua qualidade de vida, você basta fazer duas coisas. Duas coisas. Uma é tirar do seu alimento do dia a dia o carboidrato simples. Quem são os carboidratos simples? Tudo aquilo que vem da massa e tudo aquilo que vem do açúcar. Você corta da sua vida. E a outra é associar a atividade física. Se você só fizer isso, eu nem quero entrar no mérito do refrigerante, eu nem quero entrar no mérito do sono, eu nem quero entrar no mérito de você estar tendo um horário de lazer, eu não quero entrar no mérito de você ter uma qualidade de vida esplêndida. Eu só estou falando aqui de você retirar o trigo, retirar o doce e fazer uma atividade física. Só em você fazer isso daí, a sua qualidade de vida vai melhorar de forma absurda. Absurda. Você não tem como não ter resultado. Eu tenho um programa junto com o pastor Tiago Coelho, que é justamente emagreça e permaneça magro. Né? Emagreça e permaneça magro. Por quê? Eu estou cheio de ver as pessoas aí perdendo peso, ganhando peso. Perdendo peso, ganhando peso. O efeito sanfona. Aquele tal do efeito sanfona. Então, esse programa que a gente lançou tem como objetivo acabar com o efeito sanfona na vida das pessoas. Esse programa que a gente lançou tem como objetivo gerar saúde. Ele entrou aqui um negócio aqui. Como é que eu tiro esse troço? Opa, agora travou. Agora travou. Fecha ali para mim, para fazer favor. Travou. Vocês estão conseguindo me ver aí, gente? Acho que travou só o dele, né? Acho que travou só o dele. Ih, ele caiu. Deixa eu chamar ele aqui de novo. Moxa, que bom. Rosimar conosco. Minha psicóloga, minha terapeuta. A melhor de todas desse mundão afora, hein? Bom demais tê-la conosco, Rosimar. Amo sua vida e sua família.
Opa, doutora Gildo voltou aqui. Peraí, ó. Ah, Gente, voltou. desculpa. Culpa foi... Apareceu uma tela aqui, eu fui tirar a tela, o negócio apagou tudo aqui. Só acontece com quem faz ao vivo. É isso aí, é isso aí. Então, assim, voltando ao que a gente estava falando, esse programa que a gente tem, ele visa fazer com que as pessoas percam peso e permaneçam magras. Esse é o propósito, né? Esse é o Aham. objetivo, né? Porque lá a gente ensina a fazer a dieta low carb. A gente tem que entender que a dieta low carb, ela não é uma dieta para você fazer durante um tempo, ela tem que ser um estilo de vida. A gente ensina as pessoas a fazerem exercício dentro de casa, com o que você tem dentro de casa, uma garrafa PET, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de feijão, seja lá o que for, não uma cadeira. Né? A gente ensina você a fazer exercício dentro de casa para você não dar Olha que desculpa. legal. Não dar desculpa de dizer assim, eu não tenho dinheiro para ir para academia. Você não precisa ir para academia, você pode fazer dentro de casa. Você fazer ali 40 minutos, meia hora, atividade todo dia, você vai ver que a sua vida vai mudar de forma absurda. E a gente ensina a associar o jejum intermitente, né? Entendendo que o jejum intermitente é um processo pelo qual você vai passar, que tem data para começar e data para terminar. Porém, a atividade física não. A atividade física é estilo de vida, é para sempre. Alimentação com a dieta low carb é estilo de vida, é para sempre. Então, assim, a gente explica como você implementar tudo isso na sua vida, associado a vários outros hábitos saudáveis, com o objetivo de, uma vez por toda, você deixar essa vida sedentária, se transformar numa pessoa que vai evoluir de forma saudável no seu dia a dia. A gente já está tendo testemunhos de pacientes que usavam vários remédios para pressão alta, diminuíram o número de medicações que faziam uso. Pacientes com a diabetes praticamente controlada, com metade da medicação. Então, assim, olha só. Estão perguntando aí com relação a eliminar gordura do fígado. Só existem duas formas de você eliminar a gordura do fígado. Uma é entrando de vez numa alimentação saudável. Você tem que reverter o metabolismo do seu corpo. E a segunda é você iniciar uma atividade física. O que responde melhor para diminuir a gordura do fígado é a caminhada. A caminhada responde muito bem para auxiliar no controle da esteatose hepática. Olha só. Lógico que associado a uma alimentação saudável. Lógico que associado a uma mudança no seu estilo de vida. Não adianta o cara estar com a gordura lá, o fígado está saturado, o fígado está sofrendo, o fígado está apanhando ali para poder trabalhar. E a gente sabe que a importância do fígado é gigantesca no nosso corpo. Aí a gente está vendo o cara sofrendo ali para poder trabalhar e simplesmente, não, vou então fazer uma caminhada e o negócio vai ficar bom. Não vai, meu amigo. Se você não mudar o seu estilo de vida, você tá... É a mesma coisa que você tá jogando água na fogueira aqui de um lado e tocando fogo com álcool do outro. Então não adiantou nada. É uma burrice. Então você tem que mudar o seu estilo de vida e, no caso da esteatose hepática, a caminhada é um dos melhores exercícios para ajudar a reverter esse processo. Doutor, é a pessoa que quer fazer academia, mas não quer mudar a alimentação. Acha que vai emagrecer, né? Só fazendo exercício não muda a alimentação. Não adianta. Olha, eu falo um negócio do senhor com propriedade. Quando eu falo que aquela palestra de 2019 foi um divisor de águas na minha vida, eu falo e comprovo. Eu comprovo através da minha vida o resultado que eu tive, as pessoas estão vendo resultados e graças a Deus hoje eu posso influenciar outras pessoas. Quantas pessoas hoje da nossa igreja que têm frequentado academias,
Quantas pessoas da nossa igreja, que o senhor falou um negócio aí, que me chamou a atenção quando o senhor falou a respeito do fígado, respondendo aí para Vânia Souza, né? Souza Vânia, deve ser isso aí. Tem um rapaz da nossa igreja que ele não frequenta academia, é o sogro do Alan que está conosco aí, que fez até o comentário sobre o livro A Dieta da Mente. Ele não deixa de fazer exercício e ele faz com que ele tenha em mãos. Ele não deixa de fazer uma caminhada, a corrida dele. Então, assim, isso é muito importante, essa mudança de alimentação e essa disciplina para você se manter. Olha, desde 2019, eu não abro mão hoje, seja da minha academia, a minha alimentação, cortei refrigerante, cortei o açúcar, cortei pão, bolo, essas coisas. Hoje o que eu procuro são coisas saudáveis. Eu cortei isso, o que eu pude cortar, eu realmente deletei isso da minha vida. E outra coisa, doutor, quantos pastores, que pela misericórdia de Deus que eu tenho mentoreado, quantos líderes que eu tenho mentoreado hoje, e eu tenho ajudado dessa forma, falar daquilo que eu aprendi naquela palestra, que eu tenho ajudado essas pessoas mostrando para eles que não é só se preocupar com o seu espiritual. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando e está tudo jóia. Não, não está tudo jóia. É corpo, é alma, é espírito. Eu não abro mão. Uma vez por mês eu faço uma trilha, eu vou ter um contato com a natureza, ou uma vez por semana, quando eu posso, feriado, toda folga que eu posso, eu vou ter contato com a natureza, eu faço coisas que eu gosto, eu faço coisas que me dá prazer. Uma vez por semana eu não abro mão do futebol, que é uma coisa que eu amo muito. Isso não me atrapalha a trabalhar, isso não me atrapalha a pastorear. Eu tenho uma vida normal, eu trabalho, eu pastoreio, mas eu não deixo de fazer aquilo que me faz bem para a minha saúde. E foi naquela palestra em 2019 que foi um divisor de águas na minha vida. E hoje eu posso falar como testemunho vivo daquilo que eu estou vivendo, da experiência através da minha vida e não experiência dos outros. Porque uma coisa é você falar fulano, ciclano, beltrano, você precisa de viver aquilo que você pode contar como sua experiência. Então, para vocês que estão nos assistindo, gente, pega isso, começa a seguir o Dr. Iragildo lá no Instagram dele, começa a acompanhar as lives dele, sempre que eu posso, eu não deixo de assistir. Infelizmente, na quarta-feira, infelizmente para mim que eu digo, ele está fazendo a live lá com o pastor Tiago, e é justamente o dia que eu tenho o programa na rádio, o mesmo horário, então infelizmente às vezes eu pego já no final. Na terça-feira eu tenho escola de discípulos, então não consigo acompanhar também o que ele faz às vezes na terça-feira, mas sempre que eu posso, aquilo que fica gravado eu vou lá, ouço, compartilho com as pessoas, porque foi um divisor de águas da minha vida. E aquilo que faz bem para nós precisamos de multiplicar, nós precisamos de levar isso para as pessoas. Não é verdade, doutora Gilda? É verdade, meu amigo. E assim, a gente não pode esquecer que se o nosso corpo não vai bem, o nosso espírito reclama. E se o nosso espírito reclama, ele quer dizer para a gente que a gente não está cuidando. A gente não está cuidando, vou repetir, a gente não está cuidando do tempo em que a gente quer que Deus habite. Você quer simplesmente que Deus esteja presente na sua vida? Show! Mas você quer que Deus esteja presente, habitando no seu corpo como um templo saudável? É diferente. É diferente. Porque ele vai pegar você e vai te impulsionar assim, de forma absurda. Sabe por quê? Porque você está dando espaço para um Deus que pode todas as coisas dentro de um corpo que está preparado para ir adiante. Não é dentro de um corpo que está limitado porque está cheio de dor na articulação do joelho, porque está muito pesado. Não é um corpo que não aguenta andar 100 metros porque está muito gordo. Não é um corpo que tem que tomar 10 remédios durante o dia porque a pressão está alta, porque a glicose está descompensada, porque o colesterol está ruim, o triglicerídeo está aumentado. Ou seja, não é um corpo que chega aos 65 anos e não lembra mais o nome das pessoas. Que é o que a gente tem visto. Então, assim,
você está tendo acesso a informações que podem mudar hoje a sua vida física, mas que também pode mudar hoje a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus, porque você vai estar permitindo que Deus usufrua de um corpo que está a pleno vapor para exercer tudo aquilo que Ele tem para você. Perfeito. Tem pessoas que chegam para mim, eu não tenho tempo de praticar atividade física. Meu amigo, a hora que eu tenho para fazer meus exercícios é 5 horas da manhã. Porque eu sei que se eu não fizer nesse horário, eu não vou fazer horário nenhum. Se eu disser, não, eu vou fazer quando voltar do trabalho. Não vou. Eu sei que eu não vou. Entendeu? Porque quando eu chego, eu quero abraçar minha filha, eu quero fazer um negócio, aparece uma live aí com um pastor maluco que eu conheci não sei aonde. É verdade. Ô, doutor. Eu não vou, cara. O horário que eu tenho é 5 horas da manhã e acabou. Aí eu vou lá e eu tenho que me doutrinar aquilo dali. Tem que ter essa disciplina. Exatamente. Tem que ter disciplina. Tem que colocar na agenda, senão não vai fazer. Eu falo sempre isso com o pessoal que me pergunta, Antoniel, como você consegue controlar essa sua agenda, tal, que loucura. Olha, eu tenho as mesmas 24 horas que você tem. Agora, lá atrás, quando eu não consegui, eu peguei uma folhinha de papel e coloquei na porta do meu guarda-roupa, de tal hora eu vou dormir, tal hora eu vou fazer isso, tal hora, e comecei a fazer aquilo. Hoje não. Hoje eu tenho a minha disciplina para poder fazer tudo isso sem precisar da agenda. Consigo ir para academia todos os dias, consigo me alimentar bem, consigo trabalhar, consigo fazer visita pela igreja, consigo fazer o discipulado, enfim, consigo parar para estudar, consigo parar para ler o meu livro. Agora, é a disciplina. E eu resumo disciplina de uma forma que, assim, ao meu ver, disciplina é a força de vontade para resistir à vontade. O que é disciplina? A força de vontade para resistir à vontade. Hoje, por exemplo, eu estava trabalhando em Resende, eu passei perto de uma tortaria que eu sempre parava lá para comer uma torta de limão. Eu passei em frente, quando eu olhei, estava aquela torta de limão. Vem, meu filho, estou com saudade de você. Disciplina, a força de vontade para resistir à vontade de comer a torta de limão. Então, disciplina. Tem dia, hoje eu não estava, nossa, um cansaço, falei, plena segunda-feira, cansado, misericórdia para poder ir para academia. Não, disciplina. A força de vontade para resistir à vontade de não querer ir para academia. Então, disciplina tem que ter. Se você tem disciplina, você vai conseguir aquilo que você quer. E eu creio nisso em nome de Jesus. Doutor, eu fico um pouco preocupado com o seu horário, mas só para a gente, teve uma irmã, a Marli, ela fez uma pergunta. Se ela não caiu, se ela continua com isso, que ela estava tendo um problema, aí eu vou pedir para ela poder repetir a mensagem. Porque como nós tivemos outras mensagens, eu gostaria de perguntar, e uma outra coisa que eu queria perguntar, só enquanto ela não manda aí a mensagem, é ozônio. O senhor trabalha com ozônio. E é uma coisa hoje que eu tenho ouvido muitas pessoas falarem sobre o ozônio. Fala um pouquinho para a gente sobre a questão do ozônio. Então, gente, vê lá. Ozônio é vida. Quem tá aí do ladinho? A Julinha? É a Julinha? Ozônio é vida. Aí o que acontece? Todas as pessoas que começam a trabalhar com ozônio se apaixonam. Não tem como não se apaixonar. Né? Porque o ozônio, ele funciona como anti-inflamatório, ele funciona como estimulador da nossa imunidade, auxilia no tratamento contra câncer. Ele é fantástico para ajudar esses pacientes que têm síndrome do colo irritável, doença de Crohn, artrite, artrose. O ozônio, ele consegue auxiliar na modulação de aproximadamente 250 patologias autoimunes. Então, assim, a pessoa que fala mal do ozônio é porque nunca parou para estudar o ozônio. A pessoa que fala mal e diz assim, não existe artigo científico, é porque nunca nem procurou ver. Porque se você jogar no Google acadêmico, eu não estou nem falando do Google normal, no Google acadêmico existem mais de 10 mil trabalhos falando sobre a ozonioterapia. No Google acadêmico. Aí o cara vem dizer que não existe estudo científico,
que comprove. Cara, é um fanfarrão um cara desse, entendeu? O cara chegar e dizer assim, ah, eu li dos 2.000 trabalhos que falam sobre ozônio, nenhum deles tem comprovação científica. É um fanfarrão um cara desse, entendeu? Então, Olha assim, só. eu trabalho com a ozonioterapia há aproximadamente 10 anos. Uau! Eu nunca tive uma reação de paciente passou mal porque usou ozônio. Eu nunca tive um procedimento que deu errado porque o cara usou ozônio. Quantos medicamentos a gente vê aí, as pessoas tendo reações anafiláticas, as pessoas passando mal, tendo diarreia, assim, pegando leve, né? Tendo diarreia, dor de cabeça, vômito, tendo erupções pelo corpo inteiro, porque usou medicamento A, B ou C. Faz 10 anos que eu trabalho com ozônio e eu nunca vi isso. Entendeu? Então, assim, Uhum. a pessoa que fala mal do ozônio fala de forma leviana, porque nunca parou para estudar, nunca fez nenhum teste, nunca experimentou, nunca acompanhou de perto Entendi. alguém que usa. Tá certo? Então, assim, perguntaram aí se a terapia com ozônio realmente ajuda nas dores da coluna. Ajuda. Porém, eu não faço, quando eu vou tratar a coluna, quando eu vou tratar articulação, eu não faço só o ozônio. Eu sempre faço o ozônio associado ao PRP, que é o plasma rico em plaquetas. Então, assim, a resposta é infinitamente melhor. A resposta é infinitamente melhor. Para quem tem enfisema pulmonar, eu tenho alguns casos, não muitos, porque eu tive poucos pacientes com enfisema pulmonar. Essa se alimenta mal, tá, doutor? Essa do efizema pulmonar aí come menos do que um passarinho. Será que o problema não tá aí? Meu Deus! Então, eu já tive acompanhei alguns pacientes com enfisema pulmonar e é impressionante como a capacidade respiratória dessas pessoas melhoraram. Eu vou citar um exemplo de um cara que eu conheci colocando papel de parede. Ele veio colocar um papel de parede aqui em casa e era assim, ele colocava um pedacinho, aí ficava assim, ó. Aí colocava outro pedacinho e ficava. Aí eu falava, meu Deus, que é isso? Que qualidade de vida horrível é essa? Aí eu propus para ele um número X de sessões. Eu falei assim, ó, vamos fazer tantas sessões e você vai me dar um feedback. Meu amigo, na quarta sessão, ele estava andando 1 quilômetro do ponto de ônibus ao consultório, sem ficar cansado. Olha só que Na benção, quarta rapaz. sessão. Então, assim, a mudança foi absurda. Absurda. Né? O que desencadeia... Minha irmã, a labirintite é um processo inflamatório. Então, assim, N coisas podem estar provocando isso daí. Né? N coisas podem gerar essa alteração essa inflamação na labirintite, né? no labirinto. Né? Então, tem que descobrir de onde que está vindo isso daí. Né? E, assim, se for um processo inflamatório simples, né, fazer o ozônio auricular resolve o problema. Né? Mas Olha só, se for o um ozônio. fungo, se for um fungo, o ozônio auricular resolve o problema. Ó, quanto tempo faz que eu não trato candidíase com remédio, só com ozônio? Quanto tempo faz que eu não trato infecção urinária com remédio, só com ozônio? Aí os caras querem falar que esse negócio não funciona. Tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira. Ó, Olha, vamos pra gente. a Kátia já fez tratamento comigo. É. Ela sabe como é que é. Ah, ela tá falando aí, ó, ótimo tratamento para a coluna, fiz há 5 anos. Doutor Eragildo, e essa daí, ó, tô fazendo tratamento com ozônio, mas senti muita dor e parei no joelho. Então, às vezes, pode ser a concentração que está alta.
Quando você faz somente o ozônio, e principalmente quando você não coloca um anestésico, o que, que acontece? Existe necessidade de você fazer concentrações baixas. Porque quando faz concentrações altas, dói, e dói-se muito, 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 muito. Né? E assim, é o que eu falei. Eu sempre costumo associar, quando eu vou tratar joelho, quando eu vou tratar coluna, eu sempre costumo associar o plasma rico em plaquetas, porque a resposta é infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Ótimo. É isso aí. Vamos deixar o doutor descansar, gente? Afinal de contas, ele tem que curtir a Dayana, tem que curtir a Julinha. Isso aí. Trabalha amanhã, doutor? Amanhã não, amanhã é o dia de resolver coisas. Ah, tá certo. Querido, foi um prazer gigantesco. Obrigado por essa honra. Quanto ensinamento. Vou deixar gravado a live aí, porque eu tenho certeza que foi um grande aprendizado para todos aí. Amém. Agradeço a Deus pela sua vida, pela sua amizade. Como eu sempre digo, sou um presente de Deus da minha vida. Obrigado mesmo. Que Deus continue te abençoando e abençoando a sua casa. Eu que agradeço a oportunidade, meu amigo. Deus te abençoe. Gente, ó, semana que vem estamos juntos aí. Vamos falar sobre sexualidade. Vamos botar esse povo para fazer sexo de forma agradável. Vai contar a história lá daquela velhinha que eu nunca mais esqueci, hein? Ó, a gente vai falar sobre ocitocina. A ocitocina, mulheres, escuta, bota seus maridos para ouvirem a live. A ocitocina tem ajudado casais a se manterem fiéis. Eu vou explicar como. Eita! Forte esse negócio! Segunda-feira, Edneia. Segunda-feira, Edna. Segunda-feira, no mesmo horário, às 21h, tá? Eu vou estar compartilhando também aí o post aí. Querido, Deus abençoe. Amo sua vida. Um abraço a todos aí. Que Deus abençoe vocês, queridos. Igual. Deus abençoe. Um abraço. É isso aí, queridos. Que benção, hein? Grande ensinamento. Glória a Deus por isso. Vamos finalizar. Segunda-feira, com o doutor Eragildo, tem mais.